vocês aí. Aleluia. O meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi O meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu ouvi. Não vou parar. Ouvi a tua voz, Senhor. Gastarei minha vida aos teus pés. Levante a sua mão e declare essa vez mais: não vou parar. Não vou parar. O quê? Gastarei minha vida aos teus pés. Obrigado, Senhor. Aleluia! Tem força em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Não tenho descanso! Deixa queimar, 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 deixa queimar toda impureza, todo pecado, queima! deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Chamamos, Senhor! Levante a sua mão o mais alto que você puder. Levante a sua mão. E eu quero que você ore esses momentos que antecedem a palavra. E que você possa orar: Senhor, vem abrir o meu entendimento esta noite, para entender a sua palavra, Senhor. Isso tem que ser um desejo seu, querido. Se querer entender o que Deus vai falar com você. E se você tem visto dificuldades para compreender e entender as Escrituras, então busque a ajuda divina agora. Levante a sua mão e busque por essa ajuda agora. Você pode já declarar: eu declaro o meu entendimento aberto, eu declaro os meus olhos abertos. Declare esta palavra, amados. Comece a dizer: eu declaro eu crescendo esta noite, eu declaro me desenvolvendo esta noite, eu declaro no pleno conhecimento agora a minha vida atingindo, chegando em Deus. Não temos descanso com esse fogo que está cerrado no nosso peito, esse fogo que está cerrado em nossas vidas. O fogo do Senhor, o fogo do Espírito. Deixa queimar esse fogo na sua vida, irmão. Deixa queimar tudo que não provém do Senhor, tudo aquilo que o inimigo tem tentado te destruir, em nome de Jesus. Oramos por um conhecimento maior na sua vida. Eu oro pelo desenvolvimento na sua vida poderoso em Deus esta noite. Eu oro para que você desenvolva e cresça
e que você obtenha da parte de Deus aquilo que é preciso para a sua vida, para o seu chamado, em nome de Jesus. Vamos com alegria! Deixa queimar, 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 deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Engrandeça Ele com as palmas, amém. Antes de você se assentar, dê um abraço no seu irmão, na sua irmã e deseja a ele uma boa ministração. Pode acender as luzes para nós, por favor. Deseja a ele uma palavra abençoada que mude a vida dele, que dê a ele novos rumos no nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, por favor. As luzes, por gentileza. Glória a Deus. Pode acender todas elas. Amém, queridos? Diga, eu vou crescer. Aleluia. Vamos crescer juntos, irmãos. Irmãos, nós vamos tratar, começando por esse domingo agora, até domingos sequentes, né? Futuros domingos, a respeito de um assunto que ele é de muita importância para nossas vidas, para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento espiritual. Quando nós deixamos de buscar entendimento dentro de áreas espirituais, nós temos a tendência de não desenvolver e de não alcançar aquilo que em Deus está proposto para nós. Então, o cuidado que temos é de fazer que você entenda, que você cresça e que você tenha aquilo que a Bíblia diz. Então, nós vamos falar hoje e mais alguns domingos sobre igreja e os dons ministeriais, ministérios de socorros e dons do Espírito. Nós vamos ver essa questão que muitas das vezes poucos crentes compreendem, ouvem, sabem que eles existem, esses assuntos, essas coisas. Acho que tem alguma coisa captando, algum tipo de instrumento que está aberto a captação aqui. E desconhece, irmãos, a essência disso. Acaba desconhecendo o que é importante dentro desse assunto. Então hoje nós vamos dar início sobre a importância dos dons ministeriais. Dons ministeriais, perfeito. Dons ministeriais são assuntos parecidos com os dons do Espírito, mas são distintos uns dos outros. Dons do Espírito é uma coisa e dons ministeriais é outra. Então nós vamos falar um pouco sobre essa questão dos dons ministeriais, falar sobre a importância que tem os dons ministeriais para a igreja, porque isso diz respeito ao seu crescimento. O seu crescimento espiritual se dá em você adquirir o conhecimento que Deus deseja para a sua vida. Assim como nós nascemos e desenvolvemos na vida física e humana, ao ponto de irmos para um colégio, irmos para uma instituição de ensino, e ali nós vamos nos formando caráter, formando conhecimento, até chegar a um conhecimento adulto e maduro e pronto para dizermos assim, somos formados, temos uma formação, sabemos o necessário para uma vida boa, perfeita e agradável. Mas se eu desconsidero isso espiritualmente, sabendo que quando eu entrego a minha vida a Jesus, não importa se eu sou um poliglota, não importa se eu sou um doutor, tenho doutorado em algum segmento de ensino, não importa a minha formação, se eu tenho formação superior, mas
desde quando eu entreguei a minha vida a Cristo, nasci de novo, eu preciso agora aprender para que tenha, a partir desse momento, um desenvolvimento espiritual. Porque se eu pego a minha Bíblia e todos os cultos eu estou presente, e só ouço aqueles sermões que muitas das vezes eu não entendo o que está sendo pregado, e muitas das vezes eu confiro um culto bom, um culto poderoso, se o pregador falou em língua, se o pregador profetizou, se alguém rodou, se alguém caiu no poder, então eu denomino esse culto um culto poderoso. Não. O cair no poder é bom, tem a sua importância. O rodar, se alegrar, o explodir no Espírito tem a sua importância. O falar em línguas é maravilhoso. O sair correndo na igreja cheio da unção é poderoso demais, isso é muito bom. Mas isso não muda vida. Peguei um amém de um porteiro lá da porta da irmã. Mas eu vou dizer isso de novo para ver se pelo menos mais dois me dá mais um amém aqui na frente. O poder, irmãos, em manifestação físico, no corpo físico, o agir do Espírito, não falar em línguas, não rodar, não cair em poder, isso não traz crescimento. Não, porque você conhece muita gente, como eu conheço, que são pessoas peritas em poderes. Rodam, sapateiam, dançam no Espírito do começo ao fim do culto, mas a sua vida continua a mesma. Muitos deles, às vezes, ainda continuam comprando e não pagando. Mas na igreja tem uma vida de explosão no Espírito. Muitos deles ainda mentem, mas chegam nos cultos, pulam, rodam, oram em línguas, porque esse poder não está limitado em relação às atitudes das pessoas. Se ele crer, a Bíblia só deu essa condição, se crer, vai falar em novas línguas. Marcos 16 diz isso. Se crer, falará em novas línguas. Então não é se pagar a conta, não é se comprar e pagar. Não é se mentir ou falar a verdade. É se crer. Então talvez a pessoa tenha uma vida torta, tenha uma vida esculachada, mas quando chega na igreja ele se rende. Ele diz, glória a Deus, aleluia. O coração exulta no Senhor. O coração é dilatado para o Senhor. Rapaz, isso é o suficiente para Deus vir e fazer, mover pelo Espírito nessa pessoa. Mas a vida dele não vai ter mudança sem que antes ele ou ela se esforcem a adquirir o conhecimento. Então diga, o conhecimento descraviza. Chacoalhe alguém próximo e diga isso para ele, o conhecimento descraviza. Chacoalhe seu irmão, por favor, participe do culto, aleluia. Então nós conhecemos muitas pessoas que são bons crentes, crentes do reteté, crentes do fogo puro, mas a vida continua a mesma, não tem mudança. E aí perguntamos, mas Deus, por que não muda? Deus, por que não acontece? Deus, por que, como testemunhos dessa noite, tivemos 3 testemunhos financeiros, 2 deles aquisições de bens financeiros, de carros, de aquisições bancárias. E aí pessoas ouvem e falam assim, Deus, mas por que acontece com meu irmão e não comigo? Deus, eu sou tanto tempo de crente, eu já sou nascido de novo já há 20 anos, e eu ainda não troquei o meu carro, eu ainda não comprei minha casa, eu ainda pago aluguel e com dificuldade tenho o meu nome sujo, SPC Serasa, vivo uma vida de miséria. Por que Deus? Se hoje todos nós pudéssemos ouvir Deus de uma forma audível, ele diria, porque falta conhecimento, cabeção. Mas Deus não vai dizer dessa forma, amado, de forma audível. Por fora, ele está gritando de forma audível por dentro. Mas é óbvio que eu só vou ouvi-lo e entendê-lo se eu me esforço para isso. Oséias proferiu dizendo que o povo de Deus é destruído
Não é porque irmãos não dizimam, não é porque amados não oram, não é porque não rodam, não é porque não falam em línguas. Não, é porque falta conhecimento. Então, quando tratamos de assuntos subordinados a conhecimento, irmãos, é o culto em que mais você tem que ficar atento. Meu Deus, hoje vai falar de um assunto que eu vou crescer. Então, olha, irmão do lado, irmão do outro. Não fale comigo não, rapaz, porque hoje é o dia, a oportunidade é esta. Então, nós precisamos entender o que Deus quer para nós. Deus não quer que a sua vida continue desse mesmo jeito. Deus quer que a sua vida floresça. E a sua vida, a partir de hoje, vai começar a florescer. Porque a vontade de Deus, a vontade do Pai é essa. A vontade do Pai é que seus filhos deem certo. Então é este assunto, amados, que nós vamos ver um pouquinho sobre a importância dos dons ministeriais. Antes de nós irmos para um texto bíblico, eu preciso comentar com você a respeito de que esse assunto de hoje vai ser uma série de assuntos. Nós vamos falar sobre os dons ministeriais, colocando a importância do que eles são. Nós vamos estar falando dos seus objetivos. Nós vamos estar falando a quem foi entregue. E nós vamos falar como crescer com esses dons ministeriais. Vamos falar sobre toda a importância dos dons ministeriais. Por que ele foi dado para a igreja? Com quais objetivos esses dons foram entregues ao corpo de Cristo? Coisas distintas dos dons do Espírito. Dons ministeriais, digam comigo, dons ministeriais é uma coisa, dons do Espírito é outra coisa. Então são assuntos que parecem ser iguais, mas são diferentes. Foi depois que os dons foram derramados no corpo, entregue à igreja, que Deus percebeu a importância de separar pessoas com direções específicas para se mover dentro dos dons ministeriais. Os dons ministeriais já eram atuantes, já eram presentes, porque a Bíblia diz que Jesus ele se moveu nos dons ministeriais. A Bíblia aponta em Efésios capítulo 4, 5 dons para o ministério. Eles são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons ministeriais. São esses 5 dons que trazem toda a diferença para o crescimento do corpo, para o aperfeiçoamento, como Paulo escreve aos Efésios capítulo 4. Esses dons ministeriais é os que trazem aperfeiçoamento para os santos. O aperfeiçoamento, eu costumo ver muito, o ajuste. O que está fora entra no lugar, aquele que está caindo se levanta, tudo por causa dos 5 dons ministeriais. Com sua Bíblia aberta, por favor, em 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Algumas versões vai falar assim: não quero que sejais ignorantes. Amém? Então, a respeito dos dons, pare um pouquinho aí, não prossiga a leitura, senão você não pega o crescimento, você não cresce. Porque um dos erros cristãos é quando o pastor, ou o orador, ou o palestrante está ministrando, ele parou um texto, as pessoas querem prosseguir. Não prossiga, porque isso é sair fora do rumo. Parou o palestrante, foca nele, porque agora vai vir o conhecimento em que vai pegar com o que está dentro de você e vai... Aleluia! Você vai crescer. Amém, amados? Então a Bíblia aponta que a respeito dos dons espirituais, para nós não sermos o quê? Ignorantes ou faltosos com o entendimento. Paulo está dizendo à igreja em Corinto que sobre os dons do Espírito,
aqui falando dos dons do Espírito, que não eram para as pessoas serem faltosas no conhecimento ou ignorantes, mas que elas estivessem desejosas para conhecer a respeito daquilo. Porque se Deus os deu, se Deus os entregou, porque a Bíblia diz que os dons do Espírito é uma capacitação de Deus através do Espírito no crente. Se Deus entregou para a igreja essa capacitação, os dons do Espírito, Deus tem propósito com isso. Deus tem finalidade com isso. Deus não lhe daria coisas tão importantes para a sua vida, amados, ficar parada, estagnada no tempo. Não. Então, quando Paulo fala sobre essa questão, ele fala para não sermos ignorantes, ou para não sermos faltosos no entendimento, é porque ele percebia nesta igreja, principalmente, que alguns irmãos, espero que aqui não tenha nenhum desses irmãos lá da igreja de Corinto. Se tiver, você vai ser muito bem-vindo, mas o bom é não ser igual. Tem que ser melhor, porque Paulo corrigiu. Amém, amados? Então, Paulo está dizendo para não sermos ignorantes acerca dos dons. Aí a palavra dons, que vem do grego carisma, para dons no plural, é o mesmo que graça ou favor. Um indivíduo carismático é aquele dotado de carisma, que possui um conjunto de qualidade que o caracterizam como um sujeito notável, admirável ou fascinante aos olhos de outros indivíduos. Então, o dons, a palavra dons, essa distribuição de coisas, além de ser presente, tem uma definição do grego que é carisma. Alguém que tem o carisma, alguém que é dotado com o dom, ele passa a ser uma pessoa notável. Por que hoje eu vou me referir muito à igreja como corpo. Diga aí, levante a mão comigo e confesse, eu sou corpo. Então é você mesmo que nós vamos falar, somos todos membros desse corpo. Aí a Bíblia diz, amados, que uma pessoa com esse dom, ela se torna notável. Nós vemos que dentro do corpo de Cristo, aquele que tem um dom, ele é notável. Ele não fica escondido. Se ele tem o dom da profecia, da palavra revelada, se ele tem o dom da visão, se ele se manifesta em um dos dons, muitas vezes as pessoas vão ter que querer usá-lo ou dar mais oportunidade para aquela pessoa, e pessoas assim, dessa forma, atraem outras pessoas, porque este foi o objetivo do dom. Por isso que nós precisamos entender, para colocarmos as coisas no devido lugar, sobre dons do Espírito e ministérios, e dons ministeriais, que são coisas diferentes. Então o dom, pela palavra grega carisma, é graça ou favor. Um indivíduo carismático é aquele dotado de carisma e que passa a ser notável. Então, quando Paulo disse que para nós não sermos ignorantes acerca dos dons, porque precisava que você que tem um dom, você que é usado pelo um dom, precisa conhecer um pouco mais sobre esse talento que está sobre você. Você não pode ser ignorante sobre esse assunto. Pastor, sabe, eu sinto que Deus me usa nisso. Eu percebo que Deus me usa em cura. Eu oro por pessoas, pessoas curam. Mas você já parou para entender o ministério de cura? Você já procurou se aprofundar sobre isso? Porque o conselho da palavra é para você não ser ignorante. Uma pessoa ignorante é uma pessoa que não se atém, que não há esforço nela para o tal conhecimento. Vamos ver uma outra situação. Versículo 4 e versículo 5 de 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Diga, eu estou crescendo.
Aponte alguém do lado e diga: você está crescendo. Aleluia. Versículo 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Você atentou para o que acabamos de conferir? Existem vários tipos de dons. O Senhor é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Dons e ministérios apareceram em pronúncias diferentes. Dom uma coisa, ministério outra coisa. Por sua vez, a palavra ministério, essa demonstra as ocupações dentro de um ofício. Ministério, ocupação dentro de um ofício. Execução de uma tarefa, de uma obra, atividade, trabalho. Ocupação exercida por alguém, cargo, função ou até mesmo uma profissão. Acorde seu irmão, se o Alisson estiver dormindo, deixa ele dormir não. Aqui comigo, amados. Então a Bíblia diz que dons ministeriais são diferentes dos dons do Espírito. Versículo 4. Acompanhe comigo, por favor. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito... Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor... Esse ministério, que a palavra aqui está dizendo, ministérios, não é um mistério que muito crente usa. Eita Deus de mistério! Colocando uma coisa distante do conhecimento de quem os ouve. Deus é Deus de mistério. Cria-se uma expectativa em que Deus tem coisas boas, mas está guardada. A Bíblia diz que o que era mistério já foi revelado. Não existe mistério mais entre você e Deus. O que existe agora é a falta de conhecimento, que muitas vezes você não se atém a buscar para Deus lhe revelar. Amém, queridos? Diga: eu estou crescendo. Professe mais uma vez: eu vou continuar crescendo. Venha comigo aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, sobre essa questão de mistério. Só vamos ver um texto aqui. Não está dentro da organização do que nós estamos ministrando. Mas como eu ministrei, pronunciei, eu quero conferir com você. Então a Bíblia diz assim, versículo 9: no entanto, como está escrito, olha só, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu. O que isso quer dizer? Que o que olho não ouviu, olhos não viram, ouvidos não ouviram, irmãos, perdão, ouvidos não ouviram, olhos não viram, o coração não entendeu, porque não chegou. A Bíblia diz que são coisas que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Mas isso já foi revelado. A palavra, se leia o próximo versículo, que é o 10, vai dizer: Deus todavia o revelou pelo Espírito, porque o Espírito, ele tudo conhece, e a mais profundeza de Deus. Então não existe mais mistério entre você e Deus. O que existe ainda, porque você não sabe, porque você acha que você ainda é incapaz, é um esforço de sua parte para conhecer aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso que você, em se esforçar, em buscar o conhecimento para a sua vida, é muito importante. Porque nunca mais você vai ser enganado, nunca mais você vai ser guiado, como diz as Escrituras, por ventos, por falsas doutrinas, por ventos de oba-oba. Porque por aí, irmãos, está um oba-oba muito grande. Pessoas estão vivendo verdadeiros oba-obas, mas as vidas não estão mudando. Uma pessoa entra dentro da igreja, ela tem vícios, ela continua no vício. Ela tem práticas mundanas,
mesmo após se converter. Por quê? Por falta de conhecimento. A língua estranha não liberta o homem. Não. O que liberta é o conhecimento do nome de Jesus. Jesus disse isso em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta o homem é a verdade da palavra de Deus. Porque tem muitas pessoas que ainda estão na prática de muitos erros? Por falta de conhecimento. Porque no dia que conhecimento chega, a verdade também, irmãos. No dia que conhecimento chega, a ignorância bate em retirada. A vida de miséria vai embora. Então vamos voltar para o assunto que nós estávamos. Então a Bíblia coloca que, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 5, a diferença entre dons e ministérios. Dons é uma coisa e ministério é outro. Versículo de número 4. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Então, ministério é serviço. Ministério é ocupação. Se aqui está apresentando dons e ministério, são coisas diferentes. Então, os dons ministeriais são ocupações dentro do corpo. Os dons ministeriais são afazeres dentro do corpo, de coisas diferentes dos dons do Espírito. Porque os dons do Espírito são manifestações sobre aquele que crê. Aquele que crê fala em língua, aquele que crê ele ora no nome de Jesus, a pessoa é curada. Aquele que crê ele interpreta uma língua, aquele que crê ele se move pelo Espírito. Porque a única porta de fazer você ser movido por Deus e pelo Espírito é o crer, é o ter fé. Então isso a Bíblia deixa claro. Mas os dons ministeriais são ocupações, são afazeres, são esforços. Mesmo estando num âmbito espiritual, mas existe esforço físico para os 5 dons ministeriais. Entre eles pronunciamos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Devemos falar um pouco nessa série sobre igreja e os dons ministeriais, ministério de socorros e dons do Espírito. Devemos falar também sobre cada um deles e as suas funções. Vai ser importante você nos acompanhar, você que hoje também está acompanhando no canal Vida de Pastor, vai ser bem interessante você nos acompanhar para entender qual é o seu chamado. Para vocês que estão aqui, é importante, porque muitas das vezes vocês servem ao Senhor, mas não sabem o chamado que vocês têm. Pastor, mas e se eu não estou sendo chamado em nenhum dos ministérios, nenhum dos 5 ministérios? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existem outros tipos de suporte, que são os dons de socorros, ministério de socorros. Existem os dons do Espírito, que isso é repartido para todo o corpo. Gente, era para pelo menos um amém. Então, amados, Deus não quer deixar você de fora. Os dons ministeriais são aqueles que vão orientar o corpo, os membros do corpo, a seguirem, a se alinharem dentro daquilo que Deus os designou. Então, quem tem a capacitação dos dons do Espírito, quem é do ministério de socorros, são os 5 dons ministeriais que vai lhe guiar, que vai lhe orientar. Então, no seu coração vai arder por um desejo, e se esse desejo em servir ao Senhor ou fazer algo para Ele no reino, não estiver alinhado aos 5 dons ministeriais, mas estiver alinhado aos dons do Espírito, ao ministério de socorros, ou ao suporte, irmãos, do corpo, irmãos, e você não está sabendo como fazer, você não sabe que caminho tomar, é hora de procurar os seus líderes, é hora de procurar os seus pastores, e relatar ao seu pastor: pastor, eu sinto no meu coração isso, mas eu não sei como começar, eu não sei como desenvolver isso. Mas primeiramente você precisa sondar pelo Espírito que há em você aquilo que Deus tem na sua vida. Porque para todos nós, irmãos, Deus tem um propósito.
Para todos nós, independente de tamanho, independente de cor, independente de classe social, Deus tem um propósito na sua vida. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós percebemos essas clarezas e coisas que estão aos nossos olhos e disponíveis para o nosso conhecimento e desconsideramos. Uma das frases que eu muito gosto de pronunciar, uma frase própria nossa, é essa: a igreja que preza a importância dos dons ministeriais não é uma igreja fracassada. Você entendeu? A igreja que preza, que valoriza a importância dos dons ministeriais, dos dons que estão para guiar, que estão para aperfeiçoar, ela nunca será uma igreja fracassada. Mas o contrário é verdade. Que a igreja que não preza, que despreza os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, as pessoas que desprezam essas unções que veio sobre o corpo para ajuste, para aperfeiçoamento, para correção, vai sempre viver em fracasso. Quando você vê um crente vivendo uma vida fracassada, uma vida infrutífera, é porque ele está desalinhado com os 5 dons ministeriais. Alguém entendeu o que eu disse? Quando você vê uma pessoa, ela tentando e não dando certo, pode ter certeza que na vida daquele crente falta ajustes que somente nos 5 dons ministeriais é possível achar. Se aquela pessoa, ela está vivendo com muito atrito e nunca consegue desenvolver, nunca consegue sair daquele lugar, sempre patina, vai e patina, vai e não dá certo, é só pensar, está fora da linha dos 5 dons ministeriais. Porque a Bíblia aponta que esses dons ministeriais, eles servem para quê? Para aperfeiçoamento dos santos. Já nós vamos ler ele, se tivermos tempo. Agora, quando eu desconsidero os 5 dons ministeriais que está no corpo, que está inserido nos membros do corpo e que eu faço parte, eu vou sofrer consequência. Não é porque Deus quer. O mal está vindo não é porque é a vontade de Deus. Eu estou vivendo uma vida de miséria não é porque isso é vontade de Deus. É porque falta algo chamado alinhamento. O que falta é algo chamado submissão. Sub quer dizer estar debaixo. Se no corpo foi distribuído dons, capacitações, Deus viu que dentre os dons, que dentre toda essa situação, Deus viu a importância de especificar em pessoas os 5 dons ministeriais. Com quais objetivos? Para ajustar toda essa manifestação do Espírito. Porque esta igreja, que nós estamos lendo a carta dela, de Paulo aos Coríntios, a igreja aqui em Corinto, ela tinha essa totalidade, irmãos, dos dons do Espírito. Era uma igreja que tinha totalidade. Porém, ela também tinha muita baderna, muita confusão. Por isso que a importância, se só ficasse nos dons, os dons não resolveriam o problema que aquela igreja estava tendo, não. Porque o que nós vimos que o dom causa? Causa carisma, causa atenção, causa alguém ser notável. Então uma pessoa que canta muito bem, ela vai atrair outras pessoas. Nossa, eu vou naquela igreja porque aquela pessoa canta divinamente bem. Meu Deus, eu me arrepio até a unha do pé. Por causa da voz da pessoa. Mas o dom dela está fora de cogitação sobre o seu crescimento. O que vai trazer crescimento para você, o que vai fazer a sua vida mudar, o que vai fazer a sua vida florescer, são as unções distribuídas nos 5 dons ministeriais. Porque essas unções são específicas para um desenvolvimento dentro do corpo.
E quando nós desconsideramos, quando nós desprezamos as unções do corpo, as unções dos 5 dons ministeriais, deixamos de desenvolver, deixamos de crescer em Deus. E aí a sua oração no particular é para pedir: Deus me socorre, Deus me ajuda. Se você pudesse ouvir Deus, porque Deus está sempre falando, né? Se você pudesse ouvir Deus, Deus diria assim: vá aprender o que está nas 5 unções ministeriais dos dons. Não que Deus mude, irmãos, a voz, mas é porque nós, às vezes, Deus vai falar sempre de forma audível, de forma serena, pelo seu Espírito. Nós que precisamos nos esforçar para ouvir, porque Deus está sempre falando. Diga isso para o seu irmão: Deus está sempre falando. Chacoalhe ele e diga: Deus está sempre falando. Aí a Bíblia coloca que Deus, vendo toda a situação desajustada através dos dons, Deus agora vai colocar ordem na casa. Porque os dons e as suas manifestações, eu devo falar sobre os dons especificadamente. São 9 dons, existe algum suporte entre eles. Nós vamos falar detalhadamente. Se você quiser nos acompanhar, o pessoal que está nos acompanhando na vida de pastor, é só ficar ligado, porque nós vamos trazer assuntos que garantem o seu crescimento. Oh, aleluia! Diga: eu estou crescendo! Então a Bíblia diz, abra por favor a sua Bíblia, já está aberto 1 Coríntios 12, vá comigo no versículo 28. Versículo 28. De 1 Coríntios capítulo 12. Quem achou, diga: eu estou bem. Quem não achou, diga: eu também estou bem. Tem um aí que está bem também, junto com todos nós. Versículo 28, irmãos, diz assim. Me empresta a sua atenção, por favor. Assim, olha só o começo da frase. Na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Em seguida, os que realizam milagres, falando dos dons. Os que têm os dons de curar. Os que têm os dons de prestar ajuda, ministério de socorros. Os que têm os dons de administração, ou falando do pastoreio. E aos que falam diversas línguas. Olha que interessante aparece aí. Assim Deus estabeleceu na igreja. Aqui nos mostra o quê? Uma organização da parte de Deus. Deus viu no meio do corpo os membros todos se movendo em dons, todos se movendo pela manifestação do seu Espírito, mas Deus percebeu que os dons que as pessoas haviam recebido não era para lhes guiar, não era para lhes ditar o que eles deveriam fazer. Os dons é um suporte, os dons é uma capacitação. São suporte para dentro de dados momentos nós termos sorte, para nós sentirmos forças, para nós lutarmos, porque a Bíblia diz, quando Paulo diz, que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus, para desfazer de toda a obra do inferno. Então os dons do Espírito são armas, são ferramentas. Mas ferramentas, irmãos, só se usam em dado momento. Uma ferramenta não pode ditar o resultado que eu vou ter. Uma ferramenta, ela não vai ditar o resultado que vou ter de uma batalha. Eu posso ter uma boa espada, mas se eu não souber manejá-la, eu morrerei com uma boa espada na mão. Crê em Deus, Pai, vocês entenderam o que eu falei? Eu posso ter, irmãos, um bom instrumento, mas se eu não souber tocar o instrumento não vai funcionar sozinho. Então, os dons do Espírito são diferentes dos dons ministeriais.
Os dons ministeriais fazem coisa para a salvação do corpo, para crescimento das juntas, para crescimento do corpo espiritual. Qual é o objetivo? Que todos cresçam e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, os dons ministeriais, eles vão trazer esse tipo de alinhamento para a sua vida. Os dons ministeriais vai pegar junto para ali jogar para cima, perto de Deus. Então, quando a Bíblia aponta para nós, vemos aqui uma ordem em que é dita a respeito da importância dos dons ministeriais aqui, no versículo de número 28. A importância que aparece aqui não quer dizer que deve ser seguida dessa forma, como alguns teólogos defendem, como alguns crentes defendem. Não é porque essa ordem aparece aqui, primeiro apóstolos, depois profetas e mestres e outros, que dentro de uma organização hierárquica, dentro de uma condição de hierarquia, eu tenho que seguir esse padrão. Esse copo está atrapalhando o culto. Então, irmãos, o que acontece? A Bíblia diz, olha aqui para frente, por favor. A Bíblia diz que esta condição que aparece, não é ela que vai definir o rumo que precisa as coisas seguirem. Não é porque aparece apóstolos, aparece profetas e mestres, que é essa a ordem dentro do corpo. Não. As ordens foram dadas, melhor dizendo, a capacitação, os dons ministeriais foram inseridos no corpo quando surgiram necessidade. Conforme foi o corpo se desenvolvendo, conforme foi o corpo crescendo, Deus viu a necessidade de separar pessoas dentro do corpo para poder agir dentro dos 5 dons ministeriais. Dons esses, capacitações essas, que operou sobre a vida de Jesus Cristo. Os 5 dons ministeriais. Jesus foi apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Aleluia! Essa mesma unção, essa mesma capacitação que esteve sobre a vida de Jesus, elas estão sobre a vida de homens aqui na terra. Meu Deus, 2 amém. Gente, vocês têm que entender o que Deus está falando com você. Não é porque você está aprendendo, crescendo, que você não pode confirmar. Eu estou te dizendo que estas mesmas unções, ou esta unção dos 5 dons ministeriais que esteve sobre a vida de Jesus, estão sobre a vida de homens na terra. Aleluia! Então nós temos homens que se movem dentro dessas unções de apóstolo, profetas, evangelista, pastor e mestre. Como é fácil ver isso? Por exemplo, a unção, só para pincelarmos um pouco, uma das unções dos 5 dons ministeriais, para aquele que só é pastor, aquele que se move somente na unção do pastoreio, dessa unção de pastorado, ele sempre vai ter insegurança quando for para mudar de um prédio para o outro. Um pastor que ele só se move dentro dessa unção, que ele vive limitado dentro da unção só do pastor, quando alguém chega e fala, pastor, a igreja está grande, pastor, a igreja não comporta mais, os cultos não estão comportando mais os números de pessoas que estão vindo, vamos, pastor, avançar para um outro prédio. Esse pastor que se limita, porque ele só é pastor, ele não consegue se mover nas outras unções, ele vai falar assim, não, irmão, isso aqui é de Deus, nós vamos aqui mesmo devagarzinho. Mas pastor, a igreja só cabe 100 pessoas. Não, irmão, tá bom, glória a Deus. Pastor, vamos pegar um prédio mais. Não, irmão, Deus não quer isso não, Deus quer só isso aqui mesmo. Ele sempre vai impedir o crescimento. Mas quando você se depara com alguém que tem a unção apostólica,
que é aquele pastor que é aquela pessoa que só viaja, é aquela pessoa que mal chega em um estado, fulano não, já está viajando, não, fulano não, já está fora do país, não, mas não chegou hoje já, mas já está longe. Você chega para falar para um apóstolo, olha, a igreja está pequena, apóstolo, os números não estão comportando mais, a igreja não está comportando os números de pessoas que estão, apóstolo, congregando. Ele fala, irmão, pode ir em busca de outro salão, pega um salão maior, pega um prédio maior, é tempo de avançar, Deus tem isso, Deus quer isso. Vamos aplaudir o Senhor, queridos. Colocando dessa forma, para você entender que uma pessoa, ela pode ter e se mover em mais de uma unção dos 5 dons ministeriais. Uma pessoa pode ser apóstolo, pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser mestre e pode ser também profeta. Um culto de profeta não é aquele que profetiza. Deus manda te dizer, Deus está dizendo. Não. A unção profética sobre a vida do homem é aquele que sempre vai pregar a palavra com mais rigidez. A unção profética, nós vamos detalhar essas unções nos próximos encontros, nos próximos cultos. Você sempre vai ver um profeta pregando palavra dura. Aquele culto que muitos denominariam assim, eita, o Tekel desceu. Hoje só foi pancada. Porque a unção profética esteve sobre a vida de quem estava ministrando. Agora, o engraçado de tudo é que as unções específicas dos dons ministeriais, ela traz aperfeiçoamento. É só através das unções dos dons ministeriais que as pessoas crescem, que o mentiroso fala a verdade, que o ladrão ele deixa de roubar, que o adúltero deixa de se prostituir, que aquele que mentia vai deixar mentira. Somente através das unções dos dons ministeriais. Se eu chego aqui, queridos, hoje, e não se preocupe em te ministrar essa mensagem de conhecimento, pela unção de mestre, pela unção que nos capacita a ser mestre para passar com clareza para você entender, sua vida não fluiria em áreas que ela já começou a fluir desde a saudação desse culto. Vocês acreditam que a sua vida, se você pudesse ver o termômetro de crescimento, vocês, eu quero crer que todos, não estão no nível que começou esse culto. O seu termômetro está muito elevado, aleluia. E o seu termômetro está acima do natural, aleluia. Uau! Porque, amados, nós temos condições de sermos ensinados pelos dons ministeriais. Quando Paulo escreveu desta forma, ele estava vendo e pronunciou a importância dos dons ministeriais. E alguns pegam esta sequência que está no versículo 28, porque Paulo menciona apóstolos, depois profetas e mestres. Eles veem como uma cronologia, como algo de hierarquia, que primeiramente tem que ser apóstolo numa igreja, depois tem que ter a unção de profeta, depois tem que ser a unção de mestre. E aí vai diminuindo. Não. Pela Bíblia, eu creio dessa forma que ela me aponta, que Deus foi fazendo existir, manifestando os dons ministeriais, de acordo surgiam as necessidades dentro do corpo. Como é que eu consigo ver isso? Volte versículos anteriores, versículo 24. Versículo 24. Após o primeiro ponto, que é denominado a parte B desse versículo, diz assim: todavia, Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Você está ouvindo isso? Versículo 25. A fim de que não haja divisão no corpo,
mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns aos outros. Versículo 24 com versículo de número 25, o assunto é para entendermos tudo que ouvimos até agora. Mas deixa claro que no versículo 24, a parte B desse versículo, que Deus estruturou o corpo, atribuindo o quê? Maior honra. Olha o que a Bíblia diz, maior honra aos membros que dele tinham necessidade. Sabe, amados, a unção de Deus foi distribuída dentro da igreja. Todos os membros do corpo têm um revestimento do Espírito. Todos os membros, ele tem o poder de Deus inserido. Mas há unções específicas que estão espalhadas dentro do corpo para o nosso aperfeiçoamento. Se você vê aqui, versículo de número 29, volte comigo para o versículo 29. Diz assim o apóstolo Paulo em algumas perguntas: acaso são todos apóstolos? Aqui, obviamente, que tem uma resposta: não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Todos têm os dons de realizar milagres? Não. Todos têm dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Não. Todos as interpretam? Não. Contudo, buscai com zelo os melhores dons. Então, quando essa questão dos dons foi distribuída dentro da igreja, não isentou, porque era uma igreja fervorosa no Espírito, de que ela não fosse uma igreja que praticasse a iniquidade. Quando os dons foram manifestos nessa igreja, não isentou elas de que eles, ali os membros daquela igreja em Corinto, eles buscassem a santificação. Que não fossem santos, melhor dizendo. Não isentou. Os dons vieram o dom veio sobre aquele povo, a manifestação do Espírito desceu sobre a igreja de Corinto, os deixou capacitados, ao ponto de Paulo dizer assim: vocês têm a totalidade dos dons. Então, uma igreja, irmãos, e a única igreja aqui para nós, que recebeu a totalidade dos dons, foi essa igreja. Mas também foi a igreja que mais teve problema. Foi a igreja de Corinto. Porque elas tinham falta do quê? Da submissão aos 5 dons ministeriais. Veja comigo isso no capítulo 1 de 1 Coríntios. Aleluia, queridos. Deus é bom. Já estamos concluindo esse culto para nós orarmos, tá, amados? Aguente só mais um pouquinho, só para nós concluirmos isso aqui. E vamos deixar novos assuntos subordinados ao tempo. E está sempre aqui buscando o devido conhecimento. Amém? Versículo de número 4 a 7. 1 Coríntios, nós já estamos nessa primeira carta. Capítulo 1, versículo 4. A seguir, diz assim: sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi concedida por Ele em Cristo Jesus. Pois em tudo fostes enriquecidos nele. Olha essa palavra, dá para você grifar. Você que está com sua Bíblia, pegue uma caneta e grife isso aqui, porque eu já vou falar sobre isso. Isso aqui é muito importante. Pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha o tipo de enriquecimento que estava aqui. Conhecimento da palavra e em todo o conhecimento. Versículo 6. Porquanto o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós. Que testemunho é esse? De maneira que não lhes falte nenhum dom espiritual, enquanto aguardeis a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta igreja era a igreja que possuía a totalidade dos dons. Paulo ressalta quando escreve a esta igreja e diz assim: eu dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que foi vos concedida através de Cristo Jesus. Por quê? Paulo está entendendo que esta igreja cheia de problema,
que ele agora vai apontar alguns defeitos, alguns pormenores problemas que estavam tendo, mas mesmo assim Paulo está dizendo, vocês têm condição de desenvolverem, de crescerem e de entenderem, porque a vocês foi dada essa condição. Então todos nós que nascemos de novo, recebemos Jesus como Senhor de nossas vidas, há possibilidade, tem condição de você crescer, de você ser parecido com aquilo que Deus deseja. Amém, queridos? Levante a sua mão e confesse comigo, eu estou crescendo e não vou parar, porque esta é a vontade de meu Deus. Então, quando Paulo coloca dessa forma, ele está trazendo para dentro de um ajuste, aonde o próprio Paulo menciona dizendo o quê? Que ele, versículo de número 1 aqui de Coríntios 1, Paulo convocado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e do irmão Sóstenes. Paulo está apontando e dizendo que ele se movia em um dos 5 dons ministeriais. Que ele é aquele que é um dos apóstolos. Aquele que tem o dom de ministrar como apóstolo. E ele está dizendo e deixando claro para que as pessoas entendam, e principalmente dentro desta igreja de Corinto, eles percebam que Deus os deu a condição de se desenvolverem e crescerem ao ponto de atingir o máximo do conhecimento. Versículo 10 de 1 Coríntios 1. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. A Bíblia Sagrada vai dizer assim, versículo de número 10, para nós encerrarmos nessa noite. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Olha só o que Paulo está dizendo. Antes, sejais totalmente unidos, sob ou debaixo de uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha o versículo próximo. Caros irmãos, fui informados a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existem discórdia entre vós. Versículo de número 12. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou de Cristo. Versículo 13. Ora, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fostes batizados em nome de Paulo? Então aí nós temos perguntas e que tem resposta, não. Então esse povo, irmãos, eles eram movidos, por mais que tivessem a capacitação de Deus, por mais que tivessem a manifestação dos dons espirituais, mas eles estavam permitindo serem movidos pela motivação errada. Não é pelo falar em línguas, amados, que nós vamos manter uma vida de bagunça. Não é porque eu me movo na igreja nos dons espirituais que eu não preciso me alinhar aos dons ministeriais. Porque aos dons ministeriais está relativo o meu crescimento. Aos dons ministeriais estão relativos ao meu desenvolvimento no corpo. Aí alguns dos problemas que nós vemos dentro da igreja de Corinto. Não vai dar tempo nós lermos todos, mas eu vou mencioná-los para que você acompanhe. E se você está tomando nota, você possa conferir na sua casa. Capítulo 6 vai falar sobre imoralidade sexual. O capítulo 5 de 1 Coríntios trata desse assunto, imoralidade sexual. Não é a igreja que Paulo diz que tem a totalidade dos dons? É a igreja que Paulo diz. Mas isso não as deixou isenta de não olhar para algo e cobiçar, de praticar o sexo ilícito. Não, porque a pessoa pode mentir mesmo falando em línguas, irmãos. Claro que o mentir e o falar em língua vai se dar em momentos diferentes. A pessoa ela pode trair uma outra, mesmo
falando em línguas. Os fatos vão ocorrer em momentos distintos um do outro. Pode haver uma prática de sexo ilícito na vida daquele que ora em outras línguas. Isso vai acontecer em momentos distintos, diferentes um do outro. Mas quando nós nos permitimos que a unção dos 5 dons ministeriais nos guia, nos ajuda, nos corrige, nós deixamos de praticar o errado e temos uma vida santa, santificada pelo Senhor e pela sua palavra. Aleluia! Glória a Deus! Capítulo de número 6. Problema de um cristão processar judicialmente o outro cristão. Crê em Deus Pai, pastor, tinha isso. Está aqui no capítulo 6 de 1 Coríntios. Os crentes falavam em língua, pulavam, rodavam, interpretavam, cantavam em língua. Tinha manifestação dos dons. Mas rapaz, não me deva não. Porque se você me dever, eu lhe levo para a corte. Nós vamos parar no fórum lá da cidade de Corinto. Ué, que poder é esse? Vocês entendem? Que aí Paulo, quando percebe que isso está acontecendo na igreja, ele não estava presente, mas os irmãos, com muito cuidado, o informou e disse: Paulo, meu irmão, Paulo apóstolo, dá um jeito, porque aqui está todo mundo querendo se matar. Olha só, irmãos, que desgraça está acontecendo. Vê se isso, irmãos, não acontece muitas das vezes nos dias atuais. Quero crer que nessa igreja não. Crê em Deus Pai, ajude comigo, irmão. Quero crer que essa igreja não. Mas olha a realidade de uma igreja cheia dos dons. Olha a realidade de uma igreja que tinha manifestação dos dons. Capítulo 6 vai dizer que o problema que eles tinham, eles resolviam de uma forma judicial. Não estou dizendo, irmãos, que resolver problemas e causas judicialmente é errado e pecado. Não é pecado e não é errado. Mas você precisa, primeiramente, buscar um acordo com a outra pessoa. E você, como cristão, precisa agir com amor, independente se a pessoa te deve ou não. Não é porque a pessoa lhe deve que você tem que ser o estranho da história. Eu me lembro quando Jesus disse sobre uma parábola do devedor, que tinha um servo e devia um certo rei. E esse servo, quando se deparou com este rei, ele implorou por clemência, implorou por piedade, implorou por misericórdia. E a Bíblia diz que o rei concedeu a esse servo, a esse devedor, misericórdia, clemência e tudo aquilo que ele havia implorado. Só que quando ele sai da presença do rei, alegre porque agora a sua dívida é perdoada, alegre porque agora o rei não vai mais tomar nem o que é seu, nem os seus filhos, ele vai alegre, ele se depara com uma pessoa que lhe devia. Olha que coisa. E quando ele se depara com aquela pessoa que lhe devia, ele pula na frente e fala: agora você paga o que me deve. E começou a colocar aquela pessoa contra a parede, e a pessoa começou a implorar: não tem misericórdia de mim. Olha só, amados, dá atenção, por favor. Não, eu te imploro, me ajude, me dê um tempo que eu vou te pagar. E a Bíblia diz que aquele servo que foi perdoado a dívida pelo rei, ele não perdoou a dívida que aquele outro servo lhe tinha. Veja só, amados, a vida que muito crente tem vivido aí fora. Veja só, amados, a vida que muito crente que são nascidos de novo tem vivido. Uma vida de rivalidades. Uma comunhão que muitas das vezes a comunhão só é dentro do templo. Ei! Deus não quer que você só tenha uma vida de comunhão com seu irmão aqui dentro. A sua vida de comunhão com seu irmão tem que ser aonde você estiver, aonde você for. Porque se você agir dessa forma, você vai manter um equilíbrio de crescimento. Devemos falar ao decorrer dessa ministração, que eu já tenho que parar por causa do horário, que dentro da ministração dos 5 dons ministeriais nós crescemos. Porque tem pessoas que param de crescer? Porque tem pessoas que perdem aquilo que conseguem.
Tudo isso nós temos resposta pelas Escrituras. Porque se eu estou em um lugar aonde, irmãos, tem me orientado a manter um equilíbrio, aonde tem me orientado a extrair o que de Deus existe, e eu desconsidero, isso vai resultar para mim desgraça. Mas se eu considero, como a frase que eu pronunciei, se eu considero os dons ministeriais e me sujeito a isto, eu vou ter resultados plausíveis, eu vou ter desenvolvimento certo, eu vou atingir aquilo que em Deus está preparado para mim. Capítulo 7, assuntos conjugais, ao ponto de haver traição. Capítulo 8 a 10, fala dos irmãos fracos. 1 Coríntios, capítulos 8 a capítulo 10. Vai falar sobre o irmão que é mais forte, precisa sustentar o mais fraco. Porque não é porque tem dons do Espírito que todos são fortes. Sempre vai ter aquela pessoa que mesmo é cheio de dom, mas ela também é cheio de problema. Crê em Deus Pai, valeu-me Jesus. Dá vontade de fazer até o sinal da cruz e mandar embora. Irmãos, eu conheci pessoas na minha caminhada cristã de 30 e poucos anos de fé, que pessoas na igreja eram uma bênção, profetizava. Sabe aquela pessoa que dizia até o número do RG do outro nos cultos? Mas saíam dali, irmãos, aquela pessoa em todo problema que tinha, a pessoa estava no meio. Todo falatório que tinha, a pessoa estava no meio. Todo disse-me-disse, a pessoa estava no meio. Irmãos, a pessoa, ela era um pivô de todos os problemas que existiam. Então isso é para nós vermos que os dons, ele não serve para o alinhamento da santidade. Ele serve para a edificação do corpo. Mas o que traz alinhamento de crescimento, o que traz alinhamento de ajuste, o que nos faz parecido com Deus, são as unções dos dons ministeriais. Amém, queridos? Capítulo 11, o papel da mulher na igreja. Até isso Paulo teve que tratar por causa de discussões. Capítulo 11 ainda fala sobre a profanação da mesa do Senhor. Dentre essas e outras situações que surgiram, Deus providenciou os meios para que o seu povo não fosse mais uma vez destituídos, separado dele ou até mesmo destruídos. Como é que Deus providenciou isso? Colocando os dons ministeriais. Já li com você, mas desejo reforçar a leitura e nós vamos orar, que é o versículo de número 24 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Todavia, Deus estruturou, diga comigo, Deus estruturou. Se Deus já estruturou, não vai estruturar de novo. Ah, pastor, mas eu só vou fazer se Deus mandar. Cabeção. Deus já está falando com você. Pastor, eu só vou a partir de hoje me alinhar se um anjo aparecer. Você então vai perecer. Você não vai para o inferno não, mas vai deixar de ter coisas boas nessa terra. Porque anjo não vai vir não, amado. Porque o papel de anunciar as boas novas de salvação é nossa. Se um anjo vos chegar pronunciando, vai ser anátema. Nós precisamos dar crédito, irmãos, aos homens e mulheres que Deus tem levantado nessa geração para poder nos instruir sobre o caminho de santidade, sobre o caminho de justiça. Nós precisamos dar credibilidade a esses homens e essas mulheres. Agora você sempre vai ver um fraco, uma pessoa que é irregular, uma pessoa que é insubmissa aos dons ministeriais. Ela sempre vai querer se justificar. Mas Deus não me mandou. Deus não me disse. Então eu sinto muito, você não faz parte da mesma família que nós estamos fazendo. Porque na família que nós estamos fazendo parte, Deus já fala com esta família todo dia. E todos têm ouvido Deus falar. Se você não tem ouvido, amado, sinto muito, você está muito no Facebook. Sinto muito, você está muito no Instagram. Sinto muito, você está muito envolvido na carne.
Porque Deus está falando conosco todo tempo, todo dia, toda hora. Aí o versículo 24 diz: todavia Deus estruturou o corpo, atribuindo maior honra aos membros que dele tinha necessidade. Sabe o que é isso? Da distribuição que todos tiveram, todos receberam porções de Deus, mas Deus seleciona uns dentre o corpo para poder se mover para o ajuste do crescimento que nós vamos ver domingo que vem em Efésios capítulo 4. Capítulo 4 de Efésios vai falar sobre essa questão do andar digno de acordo com o chamado que nós recebemos. E que Deus instituiu, Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quais objetivo? Para o aperfeiçoamento dos santos. Para que todos cresçam, para que todos sejam de fato aquilo que Deus deseja. Amém, amados? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Celebre a Ele, porque Deus é bom em todo tempo. Bater na porta e o meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor. Bater na porta e o meu coração queimou. Eu ouvi. Não vou parar. Ouvi a tua voz, Senhor. Gastarei minha vida aos teus pés. Levante a sua mão e declare essa vez mais: não vou parar. Não vou parar. O quê? Gastarei minha vida aos teus pés. Obrigado, Senhor.